Cruz e Credo, relembrando o Evangelho da Cruz. João 8,30 diz: ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhes responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Meus amados, nós vamos falar nesta noite, no primeiro sermão, a respeito das implicações de crer em Cristo. E por que esse assunto é relevante? Por que nós escolhemos esse assunto para tratar com os irmãos logo nesse primeiro sermão da série? Porque a maioria dos brasileiros afirma crer em Jesus. Muitas denominações evangélicas trazem a mesma afirmação. Algumas seitas têm nas suas fachadas ou dentro dos seus prédios Jesus Cristo o Senhor. Mas aqui, aliás, e se eu ainda perguntar aqui, quem crer no Senhor Jesus Cristo, a maioria falará que sim, todos dirão a mesma coisa. Mas é impressionante como nem todos compreendem as implicações dessa afirmação, de dizer que crê no Senhor Jesus. Porque se a maioria afirma crer em Cristo, por que nós vemos tantas aberrações não condizentes com aquelas pessoas que dizem que creem em Cristo? Por que nós vemos muitas igrejas que, na verdade, têm uma religiosidade morta? Por que nós vemos tanta apatia espiritual? Por que nós vemos no meio de muitas pessoas dizendo que creem em Jesus uma cosmovisão mundana? Por que nós vemos tanto mundanismo entre os crentes, tanto comportamento que não condiz com a fé no Evangelho, no Senhor Jesus Cristo, na Palavra de Deus? Por que nós vemos tantas pessoas dizendo crer em Cristo, agindo como ímpios? A resposta para esses questionamentos vem de uma pergunta fundamental. Que pergunta é essa? A pergunta é: no que você creu quando afirmou crer em Jesus Cristo? No que na realidade você acreditou quando creu no Senhor Jesus? E essa pergunta faz todo o sentido quando nós analisamos esse texto que foi lido. Mas antes de analisar esse texto que foi lido, deixe-me primeiro dar um resumo do livro de João para vocês. O apóstolo João destaca em seu evangelho a importância de crer no Senhor Jesus Cristo.
E João vai resumir o objetivo de ter escrito esse evangelho lá no capítulo 20, versículo 31. Está aqui na projeção, os irmãos podem acompanhar. João 20, 31, João diz o seguinte: foi escrito esse livro para que creiamos que Cristo é o Filho de Deus e que, crendo, tenhamos vida em seu nome. Entretanto, o próprio evangelista também destaca em seu evangelho que muitas pessoas tinham uma falsa fé no Senhor Jesus Cristo. No capítulo 2, versículos 22 e 23, nós vemos o evangelista João narrar este episódio e dizer o seguinte: estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que Jesus Cristo fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E se você for folheando as páginas do Evangelho de João, você vai chegar no capítulo 6, versículo 14 e 26, e você vai ver a mesma incredulidade, mesmo essas pessoas dizendo que criam. No capítulo 6, versículos 60 e 66, você vai ver muitos discípulos que eram seus seguidores, o abandonando. Nós já pregamos sobre isso alguns domingos atrás. No capítulo 7, você vai ver que mesmo entre a sua família haviam incrédulos. João capítulo 7, versículo 3 a 5, você vai observar isso. E nesse texto que nós lemos, nós vamos encontrar no capítulo 8, versículo 30, ditas essas coisas, muitos creram nele. Contudo, eles creram em Jesus, mas poucos versículos seguintes, eles queriam matar a Jesus Cristo. E agora leia comigo o versículo 45. Mas porque eu digo a verdade, não credes em mim. Mas espera aí, como é que João diz, muitos creram nele? Jesus agora está dizendo que, na verdade, eles não criam nele e queriam matar Jesus Cristo. Por que a princípio creram e depois queriam matá-lo, e o próprio Jesus está dizendo que eles não acreditavam nele? Vocês conseguem observar isso aqui? A resposta para essa pergunta nós temos pelo menos duas. A primeira delas é que eles, na verdade, não compreenderam o conteúdo nem a profundidade da mensagem de Jesus Cristo. Veja no versículo 19 desse mesmo capítulo. Então eles lhe perguntaram: onde está teu pai? Respondeu Jesus: não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu pai. Agora veja o versículo 25 a 27. Então lhes perguntaram: quem és tu? De novo. Respondeu-lhe Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Vocês observam que eles não conseguiam entender que Jesus Cristo estava falando de si mesmo, de quem ele era e do Pai, que era o nosso Deus. Só que no versículo 30, ditas essas coisas, muitos creram nele. Na verdade, eles não haviam compreendido o conteúdo. Na realidade, nós não sabemos no que eles creram, porque nem toda fé em Jesus é fé na verdade. Nem toda fé em Cristo é uma fé salvífica. Eles possuíam uma falsa fé. A segunda resposta, porque nós encontramos que eles creram e na verdade não haviam crido e queriam matar Jesus, é porque eles não consideraram as implicações de crer em Cristo. Eles simplesmente creram da boca para fora, porque crer verdadeiramente em Cristo gera necessariamente algumas implicações. Por isso que o tema do nosso sermão esta noite é as implicações de crer em Cristo. Logo, para que eu e você não sejamos como esses judeus aqui,
nós precisamos levar em conta algumas condições. E quais seriam estas consequências que nós deveríamos considerar quando afirmarmos cremos em Cristo? Quais seriam as evidências de uma fé genuína em Cristo? Ao expormos essa passagem, nós teremos algumas respostas. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que crer em Jesus implica em ser confrontado por sua palavra. Em segundo lugar, nós precisamos entender que crer em Jesus implica em permanecer na sua palavra. Crer em Cristo implica necessariamente em ser confrontado com a sua palavra, e crer no Senhor Jesus Cristo implica necessariamente em permanecer na sua palavra. Nesta noite, nós iremos ver o que significa ser confrontado por sua palavra. No próximo mês, nós iremos ver o que significa permanecer na sua palavra. Então, vejamos o que significa, então, ser confrontado com a palavra de Deus. Isso significa compreender o conteúdo e a profundidade da mensagem do Evangelho de Jesus. E a primeira coisa que o Evangelho, que o Senhor Jesus Cristo veio pregar e nos diz, é que sem Cristo nós somos escravos do pecado. Veja comigo no versículo 33, a partir do versículo 31, perdão. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Veja que coisa interessante. Muitos creram nele. Aí Jesus olha para essas pessoas que creram nele e agora vai focar a palavra para essas pessoas. E a primeira coisa que Jesus Cristo diz é: se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E qual é a primeira verdade que eles precisam entender? Versículo 33. Eles disseram: nós somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu sereis livres? Como você vem dizer para a gente que a gente é escravo? Como você vem dizer para a gente que a gente precisa ser liberto? Versículo 34. Em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Então a primeira afirmação do Evangelho é essa aqui. Se você diz que crê no Senhor Jesus Cristo, a primeira verdade que você tem que saber é essa daqui: sem Cristo nós somos escravos do pecado. E aqui eu fico muito à vontade para falar isso, porque nós estamos tendo uma transmissão, e são poucos os pregadores que de fato pregam a verdade do Evangelho. Ficam passando a mão, passando o pano, ensinando um evangelho mentiroso. Mas o evangelho que nós iremos expor aqui essa noite é o mesmo que o Senhor Jesus Cristo diz. E isso é uma palavra evangelística. E a primeira coisa que ele diz é esta: que sem Cristo somos escravos do pecado. E esse é o ponto fundamental do Evangelho. Precisamos reconhecer que nós somos pecadores. E se nós não temos o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nós somos escravos sim, e escravos desse pecado. Mas infelizmente, o que eu quero falar é que muitos de nós, ditos evangélicos, ditos protestantes, ditos reformados, ditos que entendemos a palavra de Deus e o Evangelho, ficamos com esse conceito só na teoria. E na prática, quando nós vamos ver, nós acabamos querendo justificar os nossos pecados. Nós não nomeamos os nossos pecados, nós fugimos, nós não admitimos. Quantos de nós somos capazes de, no íntimo das nossas casas, do nosso quarto, fazermos uma oração e confessarmos a Deus aquilo que nós somos de verdade? Quantos somos capazes de dobrar os nossos joelhos e dizermos: Senhor, eu sou impuro, Senhor, eu sou perverso, Senhor, eu agi com perversidade diante de algum irmão, irmão fulano, irmão beltrano, eu agi de forma ímpia no meu trabalho, quando eu não dei testemunho, quando eu fiz isso e isso que discorda da tua palavra. Isso é reconhecer que é pecador, é nomear os seus pecados a Deus, que está vendo todos os seus atos,
todas as suas atitudes praticadas durante todos os dias. E nós somos pecadores. O que Ele requer de nós é tão somente reconhecermos isso e confessarmos isso. Isso é muito comum quando nós atendemos casais no gabinete pastoral, quando vamos aconselhar casais. É impressionante. Quando começa, mas fulano fez isso, mas Beltrano fez aquilo, realmente eu agi assim, mas teve uma justificativa, e aí começa aquele arranca-rabo. A mesma coisa quando nós vamos conversar ou aconselhar alguns irmãos, e começamos a dizer, meu irmão, olha aqui onde foi que você errou, onde é que você errou. São poucos que querem reconhecer os seus erros, as suas falhas e corrigi-las. É isso que precisamos fazer. Agora, se existe isso no meio daqueles que afirmam crer em Cristo, no meio do povo de Deus, imagine entre os ímpios. Entre os ímpios não há sequer a concepção de pecado e essa realidade de pecado. Entre os ímpios, eles não conseguem entender que suas atitudes más, que desagradam a palavra de Deus, é efeito de sua escravidão do pecado. Eles acham que podem fazer aquilo que quiser, na hora que quiser, conforme quiser, mas espiritualmente falando, eles estão presos, porque o pecado os escravizou. E entre os crentes, voltando, é muito comum nós vermos na igreja, no seio da igreja, pessoas agindo como Saul, ao invés de agirem como Davi. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 15, você vai ver o erro de Saul e a sua rejeição. Ele havia desobedecido uma ordem direta de Deus, dada pelo profeta Samuel. Quando Samuel o interpela a respeito de seu erro, Saul vai querer se justificar. Não, eu fiz isso porque eu queria adorar ao Senhor. Samuel responde diretamente a ele: o Senhor, mais do que adoração, o Senhor quer que obedeça a sua palavra e as suas ordens. E naquele momento Saul se rebela, se revolta, rasga as vestes de Samuel. E Samuel, olha, do jeito que você rasgou minhas vestes, você agora também foi rejeitado pelo Senhor, que lhe dará o trono a outro. E nós sabemos que quem assumiu posteriormente foi Davi. Davi era perfeito? Não. Mas quando nós vemos aquele pecado de Davi cometido, que mandou matar o marido de Betseba, exatamente para tentar fazer toda uma armação, quando Natã se aproxima de Davi e mostra o seu erro, o seu pecado, olha a reação de Davi: arrepende-se dos seus erros, confessa os seus pecados. E se você quiser saber mais detalhes, leia o Salmo 51, uma oração de confissão e arrependimento de um servo do Senhor. O que precisamos fazer, meus irmãos, é ter esse entendimento que sem Cristo nós somos escravos do pecado. E uma vez libertos da escravidão do pecado em Cristo, precisamos manter uma vida condizente com o Evangelho do Senhor, como o apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios, uma vida digna do modo, pela vocação na qual nós fomos chamados. Isso não significa dizer que nós não iremos pecar mais, mas significa dizer que precisamos estar reconhecendo o nosso estado e que dependemos tão somente da graça do nosso Senhor Jesus Cristo e estarmos no Senhor Jesus Cristo. O segundo item que a palavra de Deus nos confronta é que sem Cristo nós somos filhos do diabo. Versículo 38 e versículo 44. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Versículo 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Em outras palavras, meus amados irmãos,
Ou você é filho de Deus, e para isso você precisa estar em Cristo, ou você é filho do diabo. Não existe meio termo, não existe terceira via, não existe uma alternativa. Ou é isso ou é aquilo. O apóstolo Paulo vai dizer isso claramente em Colossenses capítulo 1, versículo 13, quando ele diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou de que império? Das trevas, quando nós estávamos ali, mortos em nossos delitos e pecados, e crendo em Cristo nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Agora veja comigo Efésios 2, versículo 2: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Era isso que éramos antes de crer no Senhor Jesus Cristo. Essa é a dura realidade que muitos tentam esconder ou não querem encarar, mas a verdade é essa: ou você crê no Senhor Jesus Cristo e isso faz diferença em sua vida, ou você segue aquilo que o Senhor Jesus Cristo lhe ensinou. Ou você é filho de Deus, ou você é filho de Satanás. Você está no império das trevas, não há outra alternativa. E essa é a dura realidade da palavra de Deus, que confronta essas pessoas. E mais ainda, quando você é filho de Satanás, você age como aqueles que têm falsa fé. Quais são as características dessas pessoas? Acompanhe comigo no versículo 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Quais são os desejos? Primeiro deles, ele foi homicida desde o princípio. É a primeira coisa, é o homicídio. E a ideia aqui, o Senhor Jesus estava dizendo aqui, que essas pessoas queriam matar a Jesus. E hoje acontece a mesma coisa. Quem não é filho de Deus também deseja matar Jesus, mas não matar literalmente, mas matar os princípios ensinados por Cristo. Por quê? Porque os princípios das Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, é inconveniente, é desagradável para essas pessoas. E eles procuram fugir desses princípios. Essas pessoas procuram fugir dessa palavra. Essas pessoas procuram fugir da verdade dita pelo Senhor Jesus Cristo, trocando a verdade pela mentira. E é essa a segunda característica dessas pessoas que são filhas do diabo. Ainda continuando no versículo 44: e jamais se firmou neles a verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E essas pessoas que são filhas de Satanás, ou seja, essas pessoas que não são filhos de Deus, que não creem no Senhor Jesus Cristo para a sua salvação, elas preferem andar na mentira, preferem ser enganados, preferem ser ludibriados, a entender e a querer aceitar a verdade do Evangelho e em todos os seus aspectos. Primeira coisa, se você estiver questionando o que eu estou falando, pergunte primeiro se o que eu estou falando é verdade, se a palavra de Deus é verdade. E observe que ele diz: conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará. E ele vai mesmo dizer, o Senhor Jesus Cristo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Portanto, desprezar a Cristo, desprezar o seu Evangelho, é desprezar a verdade, qualquer que seja essa verdade. Qualquer que seja. E lamentavelmente, nós precisamos entender que não basta ter uma afirmação correta a respeito de Jesus Cristo. Jesus é filho de Deus. De fato, Jesus morreu há 2000 anos. Não basta ter uma afirmação correta. É necessário ser transformado por Jesus Cristo. Em terceiro lugar, a palavra de Deus confronta e diz que sem Cristo, qualquer religião é vã. Sem Cristo, seja qual for a denominação ou religião, isso é vão. Versículo 33 e versículo 39.
Versículo 33. Responderam-lhes: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Versículo 39. Então lhes responderam: nosso pai é Abraão. O que significa isso? Os judeus achavam que simplesmente pelo fato de serem descendência de Abraão, serem da linhagem hebraica, eles naturalmente seriam filhos de Abraão. Eles estavam nessa religião judaica, e até hoje é assim. Essas pessoas acharam que simplesmente pelo fato de terem nascido no meio do povo de Israel, isso já lhes bastava o fato de serem filhos de Deus. E não era verdade. Eles simplesmente eram religiosos, mas na verdade não eram filhos de Abraão, porque para ser filhos de Abraão eles precisariam ser filhos de Deus. E para ser filhos de Deus, eles precisavam amar a Deus. E para amar a Deus, eles tinham que amar o enviado de Deus, que era Jesus Cristo, que estava com eles ali. Trazendo para os nossos dias, meus amados irmãos, hoje também há uma clara confusão feita entre as pessoas, achando que o fato de pertencerem a alguma religião dita cristã, os fazem necessariamente cristãos. Muitos acham que crer em Jesus é seguir determinados preceitos religiosos dentro ou fora de suas denominações. E não é assim. Há muitos crentes que acham que pelo fato de automaticamente frequentarem uma igreja, serem membros, estarem no hall de membros e fazerem suas devocionais ali todos os dias, isso por si só os garante como filhos de Deus e servos de Deus. E na realidade não é assim, nem sempre é assim. É necessário você ser transformado, é necessário você ter todo o processo de restauração ensinado pela palavra de Deus. Você já reconheceu que é pecador? Você já foi transportado das trevas para o reino do Filho do seu amor? Se sim, ande de modo digno, ande servindo ao Senhor. Sua vida deve ser de gratidão a Ele por essa salvação. Andar na luz com Jesus, e não apenas ser um mero repetidor de ações devocionais. Eu conheci uma pessoa de uma família, tive a oportunidade de conviver com essa pessoa há alguns meses na casa dessa pessoa, e era impressionante como essa pessoa tinha que todas as manhãs, depois do café da manhã, fazer a sua devocional, que era a leitura e ler o pão diário. E beleza, você se levantava, olhava, estava lá a pessoa orando, depois lendo o pão diário. Terminou de orar e ler o pão diário, essa pessoa virava pelo avesso. Amém. E já saía gritando. E uma vida completamente torta. Mas tinha que fazer suas devocionais todos os dias. Já conheci outros que passavam a semana inteira não se lembravam de Deus. Trabalho, casa, trabalho, depois assistia seus programas de TV, trabalho, casa, seus programas de TV, tudo direitinho. Quando chegava no sábado, ia fazer algumas atividades particulares, escutando algumas músicas, mas domingo estava no templo. Domingo estava na igreja. Mas de segunda a sábado, agia como perverso, como ímpio, mas domingo estava no templo. E quando íamos conversar a respeito das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus, não queria aceitar e não tinha conteúdo nenhum. E quando eu perguntava, por que você não age assim, assim, assado? O pastor da minha igreja disse que não era para fazer assim, e eu obedeço ao pastor da minha igreja. Que vida é essa? Obedeça ao pastor dos pastores, ao Senhor Jesus Cristo. Esse sim é o bom pastor. Ame-o. E precisamos entender que sem Cristo, qualquer ato religioso é vão. Concluindo, meus amados irmãos,
Se nós tivermos que fazer um resumo de todo esse contexto aqui, que não conseguimos explorar nem 10%, porque não temos tempo, o que aconteceu aqui é que essas pessoas que haviam crido nele, eles agiram pensando da seguinte forma: nós queremos crer em Jesus, mas do nosso jeito. Era isso que passava na cabeça deles. Nós queremos crer nesse Jesus aí, mas tem que ser do nosso jeito, e não do jeito que ele está falando. E aí, quando eles foram confrontados com o Evangelho, logo revelou-se a natureza da fé deles. Logo revelou-se de fato o que se passava em seus corações. O que nos ensina, meus amados irmãos, é que quando você é confrontado com o Evangelho, ou você crê, ou você vai embora, porque não há como se manter indiferente à verdadeira mensagem do Evangelho. Recapitulando, vocês lembram de João capítulo 6, versículos 60 e 66, quando os discípulos disseram para Cristo: duro esse discurso, quem é que pode ouvir? E muitos começaram a abandoná-lo. Jesus disse a mesma coisa para eles. Aliás, Jesus virou para os seus apóstolos e disse: vocês também querem ir embora? Por quê? Porque eles foram confrontados com a verdade do Evangelho. Por isso, meus amados irmãos, precisamos entender que a palavra de Deus, ela nos confronta, ela fala a verdade, e quando conhecemos a verdade, essa verdade nos liberta. Deixe-me fazer algumas aplicações deste primeiro sermão para as nossas vidas hoje. Essas pessoas, elas criam superficialmente. Vocês conseguem perceber isso hoje na maioria das igrejas evangélicas e entre muitos crentes? Vocês conseguem perceber que nas atitudes de muitos que dizem crer em Jesus Cristo, na verdade isso é uma crença, uma fé superficial? E a primeira aplicação que eu quero fazer é que muitas dessas pessoas querem crer numa adaptação do Evangelho. O Evangelho, na verdade, e as palavras do Evangelho não têm relevância em suas vidas. Não interfere nem modifica suas condutas. É muito comum nós vermos crentes tentando resolver problemas espirituais em consultórios de psicólogos. É muito comum. Não estou dizendo que não existam doenças psicológicas. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que muitos crentes levam problemas espirituais para consultórios de psiquiatras e de psicólogos. Os psicólogos são os seus verdadeiros conselheiros, quando na verdade muitos desses deveriam procurar o conselho no conselheiro, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esse conselho você vai encontrar nas Sagradas Escrituras. Muitos crentes, ao invés de procurarem as Escrituras para terem seus comportamentos transformados, preferem desprezar isso. Isso mostra na realidade o que de fato eles creem. Você consegue ver isso em diversas religiões, propondo obras como solução para os seus pecados. Ao invés do arrependimento e de buscar o Espírito Santo de Deus e a palavra de Deus. Não, do mesmo jeito que alguns que se confessam no meio da igreja romana e ouvem as palavras 10 Ave Marias e 3 Pai Nossos, sei lá como é que eles fazem, muitos dizem, faz um jejum e oração que resolve. Onde na verdade essas pessoas precisam de fato conhecer ao Senhor Jesus Cristo e a sua palavra. Terceira aplicação que nós fazemos esta noite, terceira e última, é que se você nunca foi confrontado pelo Evangelho do Senhor, tem duas opções aí. Ou você é perfeito e sem pecado, ou você ainda não se converteu. Perfeito e sem pecado, nenhum de nós somos. Será que não estamos encaixando-se na segunda alternativa? A palavra de Deus nunca lhe confrontou.
A palavra de Deus nunca falou ao seu coração dizendo que você está errado e que você deveria mudar. Sempre os sermões que lhe agradam são aqueles que tragam um sermão aí de amor, que fale no nosso coração, que nos traga um alento. Não gosto de sermões duros que digam que eu sou pecador. Isso é muito comum no seio evangélico hoje. Se a palavra de Deus nunca confrontou o seu coração, assim como nós vimos hoje nessa passagem, me perdoe, mas você ainda não se converteu. É necessário nós sermos confrontados. E ao sermos confrontados, reconhecermos que somos pecador e corrermos para a única solução, a única fonte de liberdade, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, prostrando-nos diante dele, dizendo: ser propício a mim pecador, Senhor Jesus, lava-me com o teu sangue, tome o trono do meu coração e assuma a minha vida daqui para frente. É assim que age alguém que de fato foi confrontado pela palavra, se arrependeu dos seus pecados e creu no Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe. Amém. Próximo. Cruz e Credo, relembrando o Evangelho da Cruz.